Olá, tudo bom com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física e terapeuta holístico. E você está no canal Sob Nova Visão. Hoje a gente vai ler, ainda no capítulo 1, o item Medo da Morte. Questão 941. O medo da morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. De onde vem esse temor, visto que elas têm diante de si o futuro? Resposta. É errado que tenham esse temor. Todavia, que quereis tu? Procuram persuadi-las em sua juventude de que há um inferno e um paraíso, mas que é mais certo que elas irão para o inferno porque lhe dizem que o que está na natureza é um pecado mortal para a alma. Então, quando se tornam grandes, se têm um pouco de julgamento, não podem admitir isso e se tornam ateias ou materialistas. É assim que as conduzem a crer que fora da vida presente não há mais nada. Quanto às que persistiram em suas crenças da infância, elas temem esse fogo eterno que as deve queimar sem as destruir. A morte não inspira ao justo nenhum medo, porque, com a fé, ele tem a certeza do futuro, a esperança que o faz esperar uma vida melhor. E a caridade, da qual praticou a lei, dá-lhe a certeza de que não reencontrará no mundo em que vai entrar nenhum ser do qual deva temer ao olhar. E aí então Kardec já faz uma consideração. O homem carnal, mais ligado à vida corporal que à vida espiritual, tem sobre a terra apenas e gozos materiais. Sua felicidade está na satisfação fúlgida de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e afetada pelas vicissitudes da vida, permanece numa ansiedade e numa tortura perpétua. A morte o assusta, porque ele duvida do seu futuro e acredita que deixa sobre a terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. O homem moral que se eleva acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões tem desde este mundo prazeres desconhecidos ao homem material. A moderação dos seus desejos dá ao seu espírito a calma e a serenidade. Feliz pelo bem que fez, não há para ele decepções e as contrariedades deslizam sobre sua alma sem deixar a impressão dolorosa. É bacana essa colocação do Kardec, né? Vamos para o item, para a questão seguinte, 942. Certas pessoas não acharão um pouco banais esses conselhos para ser feliz sobre a terra? Não verão neles o que chamam lugares comuns, verdades repetidas? Não dirão elas que, em definitivo, o segredo para ser feliz é saber suportar sua infelicidade? E a resposta? Há os que dirão isso, e muitos. Mas ocorre com eles o mesmo que com certos doentes a quem o médico prescreve a dieta. Gostariam de ser curados sem remédios e continuando a se predispor às indigestões. Então, nesse pequeno item, antes de entrar no próximo que fala sobre suicídio, veja bem, só queria fazer uma consideração. O medo da morte é o medo da perda da sua identidade. É o medo que o ego, né, manifesta. Então ele é totalmente material. Eu tenho medo de altura. Como medo de altura? Porque altura pode deixar a pessoa tonta e ela cair. Ela tem medo da queda. E na queda provocar sua morte. Eu tenho medo de viajar de navio. Por que de medo de navio? Porque
Se cair do navio, vai se afogar, vai morrer. Ah, eu tenho medo de moto. Eu não ando de moto. Por quê? Porque a moto não tem muita estabilidade. Se a pessoa bobear, ou ela cai, ou se de repente ela não bobear, mas alguém, né, desgovernado colidir com ela, morreu. Né? Uma queda de moto é quase que sempre fatal. Né? Então o que ela tem medo é sempre da morte. Então vejam que se a morte está como pano de fundo de todos os medos, é questão do ego, né? É o ego que está falando acima da razão, acima dos sentimentos. E quando a gente entende que não existe a morte, o que existe é a transição da vida carnal, na qual você abandona o corpo e volta para a sua realidade espiritual. E aí você vai ter a sua vida verdadeira lá, porque a vida do outro lado não é, segundo toda a literatura, né, não é um mar de rosas, né? É uma atividade constante, com menos intensidade que aqui da Terra. Os aprendizados lá são mais lentos do que os aprendizados cá, por conta da energia mais densa deste lado de cá. Mas é aqui, então, portanto, que as grandes experiências se dão e que os grandes aprendizados acontecem. E aí depois você vai para o outro lado, já teoricamente reformado, né? Mas se sua vida aqui foi presa a misticismo, né, crenças de religião, coisas infundadas. Recentemente eu assisti a uma fala, né, um vídeo do Divaldo Franco, no qual ele explica que a igreja foi por volta do ano 500, né, por volta do ano 500, que lá em Roma ela definitivamente subtraiu a, a, toda a crença, toda a fala, tudo aquilo que levava a reencarnação, né? Todo ensinamento que levava à reencarnação. Aquilo foi subtraído, embora que na Bíblia está cheio de indicações dessa, mas a pessoa tem que saber ler e entender, né, as questões que a reencarnação aparece na Bíblia, né? Mas a questão é que, por conta de uma imperatriz, né, ela não aceitava a ideia da reencarnação, na qual ela teria de pagar por tantos e tantos abusos que ela fez na vida material, e que ela pediu ao seu marido, seu esposo, ao imperador, que na igreja da Bíblia, dos ensinamentos, fosse tirado tudo que se fala da reencarnação. Como se aquilo pudesse, né, ter algum efeito sobre a sua miserabilidade do lado de lá. Né? Então, a partir daí a partir daí houve aqueles concílio, né, que foi feito, no qual foi banido uma série de coisas que eram indicações, ou mesmo as pregações da vida após a morte. Porque é curioso, né, que todas as religiões, principalmente as religiões orientais, né, todas falam, todas pregam a reencarnação, e todas pregam a encarnação como um processo de aprendizado da alma, né? Só a Igreja Católica e as suas derivadas é que né, acredito que isso não exista. E o que é pior, né? Do lado de cá do Ocidente criou-se essa ideia do que tem o inferno e o paraíso, né? Sendo que são apenas duas condições mentais. Né? Quando você está desequilibrado mentalmente por diversos problemas do ego, né? Do seu egocentrismo, do seu egoísmo, que são as suas vaidades, o seu orgulho, etc. Esses desequilíbrios deixam você com a mente perturbada. E essa mente perturbada é o inferno.
no qual as vibrações são densas e que você atrai para si aquilo que você tem, né? Você atrai para si os seus semelhantes. Então, você fica naquele, né, mergulhado naquele mar de espíritos infelizes. Mas, se ao contrário disso, você se desapega de tudo que está aqui na matéria, porque você sabe que a vida espiritual é aquela que te dá todo o conforto que o seu espírito precisa, mas que aqui você deve viver bem. Então, tudo que você tem aqui, você tem que lembrar que é um empréstimo, alguma coisa que você deve usar para o seu bem e usar para o bem do próximo. Né? Porque você não pode querer criar castelo algum aqui. Porque eles são perenes na sua estrutura, mas você não é, né? Então você não vai desfrutar dele por mais do que seu tempo de vida. Então, você se desapegando, praticando o bem, praticando a caridade, você se desapega e aí não existe esse inferno na sua mente. Você só tem o outro extremo, que é, não vou dizer paraíso, mas eu diria o reino dos céus, né? Ou seja, você está em paz, né? Em paz com a sua consciência, em harmonia com a sua consciência. Né? Então tudo o que precisa fazer é praticar o bem. O caminho é esse. Tem um mestre para isso? Tem. Um deles é o Jesus, mais próximo dos nossos conhecimentos. Mas também tem Buda, tem Krishna, né? Tem Zaratustra, tem outros que também falaram coisas boas. Não é isso? Deixa seu like, compartilhe. Se você não for inscrito ainda, faça favor, se inscreva, tá bom? E deixa um comentário. Entra aí e comenta o que você achar interessante comentar, seja respeitoso, né? E pode falar, olha, eu não gostei, eu não concordo com isso, porque eu li tal, eu assisti tal. E aí você, de repente, né, pode fazer com que esse pequeno videozinho de alguns minutos aqui se torne importantes momentos da sua vida, tá bom? Você acordar, tchau, tchau. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar e por